Me apaixonei e foi por um rapaz que jogava na Portuguesa uns meses atrás. Ele parece o Henry, mas acho que ele joga mais, ele é demais. É conhecido como Chárico de pé. Mais uma vez, pra deixar ele tabelando com o Oyama japonês. Ele tem bola pra jogar no Barça e Real Madrid. É a mistura entre Ronaldo, Messi e Henry. Ah, por favor, mas tenha dó. Neymar até que joga bem, mas o Chayenne é melhor. E o meu avô se gabou ontem com meu pai, que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo mais. Desculpa, pai, eu vi o Chay. Tá bom. Acabou o entretenimento. Agora vamos para mais entretenimento. Olá, meus queridos ouvintes. Estamos aqui diante do estudo da objetiva, estudo do trajeto e da estética fetal, com essa introdução extremamente animada, extremamente divertida. Vamos estudar essa parte aqui, que também é extremamente divertida, só que não, certo? É legal, se você gosta de anatomia, lá gostava de decorar 1 milhão de nomes desnecessários, né? Porque aí a gente podia botar canto direito do olho, canto esquerdo do olho, ponta do nariz, lado do nariz, meio do nariz. Não, mas tem que ser o quê? Tem que ser fósforo lacrimal para célula lacrimal, não sei o que, essas coisas chatas, né? Mas vamos lá, vamos seguir, né? Nesse ritmo, nessa instância, vamos estudar o estudo do trajeto fetal, né? A gente tem que entender o trajeto. Nesse primeiro vídeo é trajeto, depois vai ser estática, né? Aí depois mecanismo de parto. Olha que inteligente, né? O trajeto é o quê? Então, primeiramente a gente tem que entender o parto. O parto é o nascimento. O que é o nascimento? É a expulsão, certo? De alguma coisa que estava no útero da mulher, certo? Ou fora dele. Então, basicamente, é a exposição para o mundo externo, certo? De conteúdo resolutivo de gestação, ou de um estágio de gestação. Então, o parto é o nascimento ou o estágio resolutivo, beleza? Então, o que a gente considera como sendo parto, né? Então, o parto ele tem que ser entendido não só como o nascido vivo, né? Ou também não só como o nascido morto, mas qualquer processo que exponha externamente um conteúdo de uma gestação, beleza? Então, se o bebê nasce morto, ocorreu um parto. Se o bebê nasceu vivo, ocorreu o parto. Se houve cesárea, ocorreu um parto. Se houve gravidez ectópica e eu tive uma cesárea para retirar uma gravidez ectópica abdominal, houve parto, certo? Então, uma mulher que teve uma gravidez ectópica abdominal e fez uma laparotomia para extrair esse feto, ela foi, pelo menos, primípara, beleza? Então, deu para entender o conceito de parto. Então, o estágio resolutivo da gestação, seja por nascimento ou exposição via genital ou abdominal, beleza? Então, a gente pode destacar essas duas vias, genital e abdominal. Então, deu para entender a lógica do que é o parto, beleza? Então, a lógica é essa. Expôs, parto, beleza? Ok. Agora a gente tem que entender justamente que a via vaginal, né, o parto por via vaginal, ele contém diversos elementos associados a ele. Obviamente a cesárea vai ter uma aula sobre cesárea. Aqui a gente está falando do parto vaginal, por via vaginal, né? E ele tem 3 estruturas, um trajeto, um objeto e um motor. Adivinha quem é o trajeto? É a via vaginal. Só que ele tem um trajeto mole e um trajeto duro. O trajeto mole é o quê? É músculo e aponeurose, né? São as estruturas, as mucosas, tudo que contém justamente a genitália da mulher, né? Genitália interna e externa. Então, parte inferior do útero, colo, via vaginal e vulva, né? Isso é o trajeto mole. E tem o trajeto duro, que é basicamente o quê? Que é justamente o quê? A bacia, né? Essa estrutura óssea que a gente vai falar aí mais posteriormente vai destacar tanto, beleza? Que vai ser a parte mais dura, a parte que o bebê realmente tem que passar e que também sofre processo de alteração no ambiente gravídico. Então, esse é o trajeto. O que é o objeto? O objeto, adivinha, é o feto, né? É esse feto aí que tem que ter um tamanho proporcional ao trajeto para conseguir passar, beleza? Então, o que é a estática fetal, que é o que a gente vai estudar depois de estudar o trajeto fetal? É justamente a relação desse nosso queridíssimo feto com as estruturas que envolvem a genitália externa, o trajeto duro e o trajeto mole. Então, basicamente, é o posicionamento do feto em relação à bacia e em relação ao útero, beleza? Então, trajeto duro e trajeto mole, essa é a relação, essa é a chamada estática fetal. E o motor? O motor são duas coisas, uma parte que é incontrolável e outra que é voluntária, né? Uma que é involuntária e outra que é voluntária. A involuntária é o quê?
é justamente o processo da contração uterina, né? A contração uterina que expulsa esse feto externamente. Enquanto, de maneira voluntária, a gente tem os pushes maternos voluntários que são justamente derivados da dor, beleza? Então essa é a lógica, né? Que é voluntário, mas não é tão voluntário assim. Então são esses três elementos, né? Isso vai cair na prova? Claro que não, beleza? Porque é um conceito muito básico. A gente vai ver o que é que vai cair na prova já já. Mas isso aqui é bom ter consciência do que é o parto, do que é o trajeto, do que é o objeto, para a gente conseguir basear o nosso conhecimento, né? Então, aqui está a enrolação. Então, antes do parto e antes da vaginal, a gente tem uma gestação, né? Essa parte aqui a gente já bateu várias vezes, né? A gente sabe, então, cronologia. Uma coisa que a professora deu a dica para diferenciar os trimestres da gravidez. Então, ele diz, da 14ª à 28ª semana, a gente considera como sendo o segundo semestre. Tudo que está abaixo de 14, né? Ou seja, menor que 14 é considerado primeiro trimestre e maior do que 28, maior ou igual a 28 é considerado aí terceiro trimestre, beleza? Então não é consenso na objetiva, foi só uma referência que a professora usou para ter lógica, né? E qual é a graça do primeiro trimestre, do terceiro trimestre e do segundo trimestre também? A graça do primeiro aqui é justamente o ambiente de quê? Um ambiente de maior proliferação celular. Então aqui tem um risco muito grande de haver o quê? Um abortamento, beleza? Então é um período em que ocorre a maior parte dos abortamentos, em que se você consome um teratógeno, isso pode gerar um risco muito grande. Então no primeiro trimestre, aquele remédio de convulsão que a mãe toma é muito perigoso, né? É mais perigoso do que no segundo, do que no terceiro trimestre, beleza? O segundo é aquele meio termo. Já acabou a proliferação celular, contudo, todavia, entretanto, tô tendo um pouquinho e tô tendo um pouquinho de hipertrofia. Então, é aquele meio termo, né? É aquela transição. Então, aqui está um pouco mais seguro. É um ambiente que eu quero fazer o quê? Cirurgia. Enquanto no terceiro trimestre, a gente está justamente na fase de maior crescimento, onde está hipertrofiando a materna. É onde tem mais risco de quê? De parto precoce, beleza? E aqui é importante justamente que durante esse crescimento, é no terceiro trimestre, onde as doenças da mãe, ela piora. Então, se uma mãe tem problema cardiovascular, há uma exacerbação da cardiopatia durante esse período, beleza? Se eu tenho doença hipertensiva relacionada à gestação, é nesse período onde a doença vai se aumentar, porque é justamente onde o feto está mais consumindo e está mais interferindo na homeostase materna. Então deu para entender essa lógica. Então, sobre a nossa queridíssima gestação, vamos raciocinar. Quais são as características? A gente tem o primeiro, segundo e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente tem maior proliferação celular e maior risco de abortamento, evitar os teratogênios. Segundo semestre, melhor ambiente para cirurgia, porque eu evito abortamento e evito parto precoce. Terceiro semestre, perigo do parto precoce, porque está tendo um crescimento e piora das condições das doenças crônicas maternas, né? Então, aí eu tenho uma sobrecarga cardiovascular possível. Então, vamos pensar, por exemplo, numa mãe que é cardiopata. Ela vai ter o aumento justamente da cardiopatia derivada justamente da sobrecarga relacionada justamente à gestação. Então, período aí muito perigoso o primeiro e o terceiro trimestre, beleza? Por conta dessas situações. E aqui a gente tem justamente aquelas características chatas, né? Que a gente sempre fala toda aula, né? Então, basicamente, o que a gente vai falar? De 20, a gente pode até botar aqui, adicionar, né? De 20 a 22 semanas, a gente tem considerado até 37 semanas, a gente tem justamente o que a gente chama de pré-termo, né? Pré-termo. De 34 a 37 é o chamado pré-termo tardio, que está quase se tornando a termo, beleza? O a termo vai ser de 37 a 42 semanas, certo? E aí a gente vai ter de 37 a 39 o termo precoce, de 39 a 41 a gente vai ter o termo pleno e de 42 até 40, de 41 até 42 a gente tem um termo tardio, certo? Então basicamente essa divisão. E depois disso aqui a gente tem um pós-termo. Entre 40 e 37 a gente tem justamente o termo que é considerado normal, né? Depois daqui a gente tem o pós-diatismo, porque justamente é depois de 40 semanas que geralmente a gente tem um parto provável. Então aí depois de 2 semanas a gente tem, de 40 semanas a gente tem o chamado pós-data. Então basicamente abaixo de 20 a 22 semanas a gente tem o que a gente chama de abortamento, né? Então aqui são os abortamentos. Aqui a gente tem o pré-termo que pode ser tardio quando ele está de 34 a 37. Depois a gente tem o precoce, o pleno e o tardio. Depois a gente vai ver as divisões de pré-termo lá na aula de prematuridade. Mas enfim, a lógica é essa, né? Deu para entender os tempos e isso aí a gente já viu basicamente em toda a aula.
Então, parto a termo, só relembrando qual é o conceito. Vamos tirar aqui, não, mas vamos fingir que a gente não está lendo nada, né? A gente não está lendo nada. Então vamos lá, vamos só olhar para esse lado, vamos ver se eu lembro. O que é o parto a termo? É aquele parto que é inferior a 37 semanas, certo? Certo. Beleza? Ou parto a termo, desculpa. Esse é o pré-termo. Então, de 37 a 42 semanas é o parto a termo. O pré-termo é de 20 a 22 semanas até a 37ª semana. Abortamento é justamente abaixo de 20 a 22 semanas ou 500 gramas, não 500 gramas. Onde o feto vai atingir 500 gramas, certo? Então isso é importante. Prolongado pós-termo. Pós-termo acima de 42, pós-maturidade, né? É na verdade uma síndrome clínica relacionada àquele bebê que se caracteriza por ter uma gestação prolongada, beleza? E por fim, a gente tem um pós-jatismo que é acima de 40 semanas. Então, vamos ver aqui, né? Alguns eu dei uma filada, não vou mentir não. Mas, só relembrando, parto a termo 37 a 42, pré-termo abaixo de 37, abortamento abaixo de 20 a 22 ou menos de 500 gramas, prolongada, o pós-termo, a gente tem aqui, então, relembrando, né? Abaixo de 22 semanas é abortamento, então a gente não tem um parto. Depois disso é natimorto, beleza? Então, relembrar essa diferença. Gestação prolongada, a gente tem pós-termo. Pós-maturidade é a síndrome relacionada ao pós-termo, síndrome clínica, né, do recém-nascido relacionado. E o pós-jatismo, 40 dias. Uma mulher primípara é a primeira vez que ela pariu e o primigesta é a primeira vez que ela gestou. Multípara já pariu mais de uma vez. E a multigesta, justamente, é aquela que já teve mais de um filho. Secundigesta ou tercigesta, segunda vez ou terceira vez, beleza? A nulípara nunca pariu e a nuligesta nunca engravidou. Muito fácil, né? Lembrando que uma secundigesta é uma multigesta, beleza? Só que aí eu tenho um termo mais bonitinho para ela, específico, beleza? Show de bola, então estamos entendendo tudo até agora. Parte espontânea é aquele que ocorreu justamente sem nenhuma espécie de droga relacionada, sem nenhuma interferência do obstetra. O parto induzido é aquele em que eu precisei estimular o parto, geralmente com aquela ocitocina ou alguma manobra específica, como o balãozinho de Foster, né, que a gente vai ver depois. O parto dirigido, que é aquele que teve influência do obstetra, então basicamente eu não uso isso aqui, porque a maioria né, a não ser que foi em casa, mesmo assim teve interferência. Parto operatório é aquele que eu utilizei de algum método cirúrgico, então pode ser cirúrgico ou intervencionista, então o fórceps a cesárea obviamente que é, mas também o balão de Foster, né, que é esse balãozinho aqui, ó. Então aqui o fórceps, aqui a cesárea e aqui o balão de Foster. Eu coloco um balãozinho aqui e eu vou lá e estimulo esse colo uterino a dilatar, beleza? É mesmo que colocar uma ocitocina, certo? Então, ele também vai ser um parto induzido. E o parto eutócito ou distócito. Eutócito é aquele que ocorre fisiologicamente, né? Sem nenhuma prejuízo, sem nenhuma alteração, grande. Ou seja, pode ser dirigido, pode ser eutócito, né? Então, tem um obstetra lá ajudando, mas fluiu naturalmente. O bebê nasceu sozinho, não precisei fazer nada, só fiquei assistindo, coisa linda. E peguei o bebê depois. O distócito quando tem algum problema. Então, vamos imaginar aí um bebê que está com uma dificuldade muito grande de tirar as escápulas, né? O nascimento escapular, né? Uma cabeça derradeira, né? Um polo cefálico derradeiro, eu esqueci o nome, mas enfim, vou estudar essa parte ainda aí, que é quando a cabeça fica presa. Então tudo isso a gente tem como lógica esses conceitos iniciais para a gente entender esse assunto, beleza? Então, só relembrando, parto dirigido é o termo desuso, né? A gente não aplica na prática. O parto induzido, ele inclui também aí o misoprostol, por exemplo, né? Que é aquele que estimula justamente contrações uterinas. E o parto operatório, ele também vai incluir a sonda vesical catéter de Foster utilizado dentre as opções aí citadas, né? Assim como o bichinho, né? Esse negocinho é cesárea, não esqueci o fórceps. Show de bola? Então, deu para entender a lógica desses negócios, né? Então, só relembrando. Parte espontânea é o que, meu filho? Relembre, por favor. Parte espontânea é aquele que não tem interferência do nosso queridíssimo obstetra. Beleza? Um parto espontâneo, ele pode geralmente, parto espontâneo e eutócito estão muito relacionados, né? Enfim, a lógica é essa. Vamos lá, vamos seguir. São termos bem bostinhas. Mas enfim, sigamos, né? Então, a pelve feminina aqui, a YouTube já vai lascar com a nossa monetização, nossos milhões de views que nós temos semanalmente. Então,
Aquelas coisas assim. Então, basicamente, trajeto fetal a gente vai falar aqui pelve feminina e depois vai falar pelve óssea, né? Que é a mesma coisa que falar trajeto duro e trajeto mole. Mas aqui é pelve feminina. O que é que tem na pelve feminina? A aula de anatomia, meu filho. Aqui a gente tem o clitóris, a gente tem o monte pubiano. Aqui a gente tem o grande lábio, o pequeno lábio, o ímen, que devia estar por aqui. A gente tem o clitóris, capuz de clitóris, o ânus aqui, continuando o período, enfim. Essa manifestação externa, a vulva. E internamente a gente tem as trompas de Fallot, os ovários, o útero, endométrio, colo do útero, a vagina aqui internamente, muito importante. Então, basicamente, é uma anatomiazinha aqui, uma revisão desnecessária. E, por fim, a pelve óssea. A pelve óssea aqui, dessa parte, eu só achei importante um negócio, que é justamente o meu nome. Olha aqui que lindo, né? A pelve óssea, ela tem um formato de quê? De J, beleza? Esse J, ela tem uma importância fisiológica, inclusive com o posicionamento da cabeça da criança. Ela, quando ela sai assim. Ela faz esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque ela tem que acompanhar esse J, né? Fisiológico. E é marcado justamente por conta da sífilis púbica e o formato do sacro. Aí vai dar esse formato de J. Então, o útero bem distendido aqui em cima, beleza? Dando aspecto de J aqui. E a vagina um pouquinho mais menor, né? Um pouquinho menos, de menor tamanho, obviamente, né? E aí vai fazer esse formato por conta da sífise púbica aqui posicionada e essa estrutura, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que é a sífise púbica, essas coisas todas. Mas enfim, como a gente falou, né? Para parir, para ter o parto, para ter essa exposição por via vaginal e não por via abdominal, eu preciso que haja uma proporcionalidade do nosso querido no tamanho do feto, especificamente do tamanho da cabeça, com justamente o trajeto tanto mole quanto o trajeto duro que existe aqui, né? Então, basicamente, tudo isso é importante, beleza? Então, o trajeto vai ser do útero até a fenda vulvar, certo? Isso aí é importante e tal. As partes maiores do canal são sustentadas pela bacia óssea, que é o trajeto duro, isso aí é lógico. E a pelve óssea tem o formato de um J, importante para a mecânica do parto. A gente já falou isso tudo, beleza? Então, você permite passar... então essas coisas aí foi só enrolação. Então, trajeto mole. Trajeto mole a gente vai ter 4 partes, que basicamente eu já dei o spoiler anteriormente. A parte inferior do útero, o colo uterino, depois vagina e vulva. É óbvio, né? Então, o que é o segmento inferior do colo uterino? É a parte inferior do corpo do útero, mais justamente o orifício cervical interno. Beleza? Isso é a parte inferior, certo? E essa parte se distende bastante durante a gravidez. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Olha que legal. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é o segmento inferior do útero? Então, aqui tem o corpo do útero, essa parte inferior, mas juntamente com o orifício cervical interno, é chamado aqui tudinho de quê? De segmento inferior do útero. Ele vai se distender com o tempo durante a gestação, isso é óbvio, né? E aqui do orifício cervical interno até o orifício cervical externo, a gente tem o quê? O colo do útero. Olha que interessante. Geralmente eles têm uns 3 centímetros aqui, beleza? Então, segmento inferior do útero e aqui o colo do útero. Show de bola? Deu para entender? Mais alguma dúvida? Não, né? Haha, legal. Então vamos lá. O colo, beleza. Então ele vai ter justamente dois processos relacionados a ele, que é o apagamento e a dilatação, beleza? Então o que é o apagamento? O apagamento é quando a espessura dele diminui, certo? Tá apagando. E a dilatação é quando ele está afastando. Então, como é que vai ser a lógica desse apagamento? O apagamento é justamente a diminuição do tamanho dele, né? Então basicamente ele vai sair de 3 centímetros geralmente para 0,5 centímetros. E a dilatação ele vai sair de bem pouquinho, quase nada, um buraquinho que eu não sei quanto tem, até 10 centímetros, beleza? Então geralmente isso que acontece, uma dilatação de 10 centímetros é muito bom, o objeto fica muito feliz. Então olha aqui, eu vou deixar você adivinhar qual dessas duas aqui é uma primípara. 1, 2, 3, obviamente isso aqui é primípara. Por quê? Por que isso aqui é primeiro? Porque olha a dificuldade que ela está tendo para fazer o apagamento, olha a dificuldade, tá vendo? Bem grandão aqui o colo do útero, demorando para apagar, dilatação bem pequenininha, certo? E aqui ele apagou, ficou bem ridículo, quase nada, e dilatou bem pouquinho. Aqui, ó, a nossa multigesta, né? Multípara, bem grandão o colo do útero, bem mais desprendido da parede, depois ele apaga numa velocidade impressionante com uma dilatação muito maior. Então, basicamente é isso, né? Então tem uma diferença. Então, uma mulher feita uma história clínica importante, uma história gestacional importante, você lembra lá na hora da anamnese obstétrica, né? Que tinha lá, que você tem que perguntar a mãe aí, já teve parto prévio, como é que foi? Né? Quantos filhos? Pariu? Não, já pari 3 vezes já, todas já eram certas, nenhum abortamento, nenhuma complicação. Meu Deus, é o sonho, né? Então basicamente ela já vai ter aí, se ela for jovem principalmente, ela já vai ter
aí uma vantagem muito grande em relação às demais. Então, colo com 3 centímetros, aí vai apagando, vai dilatando. Olha como ele fica quase inexistente aqui, né? E aqui um colo com 10 centímetros aqui, o sonho do nosso queridíssimo obstetra. Beleza? Show de bola? Deu para entender? Lembrando que essa estrutura ela é extremamente o quê? Extremamente distendível, elastificada, né? Vai ficando cada vez mais sanguinolenta, mais molinha, um característico, um sinal importante aí de gravidez, né? Que, lembra? Tem um sinal da molidez do nosso queridíssimo colo, né? Eu não lembro do sinal porque eu ainda não estudei esse assunto, estou estudando tudo aleatoriamente. Enfim, essa é a lógica. E a vagina, o que é que ele vai dizer sobre a vagina? É uma estrutura músculo aponeurótica que ganha elasticidade para não sofrer laceração. Basicamente é essa. Então, cilíndrica achatada, músculo membranoso. Informações completamente irrelevantes. O que é relevante só é que ela vai ficar mais elástica para não cortar no meio. Então, basicamente é isso. Só lembrar da ordem. Parte inferior do útero, colo do útero, vagina e depois vulva, região vulvo-perineal. Que é essa parte externa músculo aponeurótica. Lembrando que se você pegar um corte aqui bem bonitinho, o que é que vai ter? Vai ter muito músculo, vai ter muita aponeurose, né? Mas isso aqui, tudo isso vai ser distendido aqui para justamente suportar a passagem da nossa queridíssima estrutura, beleza? Então a região vulvo-perineal, basicamente a gente vai ter a vulva com todas aquelas estruturas que a gente viu, pequenos lábios, grandes lábios, ímen, vestíbulo, essas glândulas de Bartholin e Skinner, que eu descobri para que elas servem só quando eu estava estudando esse assunto, e o períneo, né? Que é a estrutura músculo aponeurótica, né, inferiormente localizada à cavidade pélvica, ou seja, presente na nossa queridíssima pelve menor, inferior na verdade à pelve menor, e aí inclui, por exemplo, a vagina, o reto, né, essas estruturas importantes, beleza? Mas enfim, não é muito importante isso aí, é mais cara da anatomia. Aqui tem uma curiosidade sobre as glândulas de Bartholin e Skinner, que eu não sabia, né, eu acho que muita gente não sabe, muitas meninas não sabem que tem essas glândulas aqui, é bem interessante, né? Então, se você quiser parar e pausar, ler, pode ficar à vontade, eu coloquei como curiosidade. E aqui, para que essa anatomia vai servir? Então, uma aplicação prática importante. Quando Vossa Senhoria estiver lá no hospital universitário fazendo exames ginecológicos, o que é que você vai fazer? Vou colocar os dedos para fazer o nosso toque vaginal, o TV, né? Coloquei o dedo, né, para fazer justamente o toque. O que é que você vai fazer? Você vai posicionar a região digital para cima? Não, porque isso é incômodo. Obviamente a gente tem clitóris e essa região superior ela é mais sensível, né? Tem mais terminações nervosas. Então a paciente vai ficar mais incomodada. O que é que Vossa Senhoria cuidadosamente vai fazer? Posicionar mais inferiormente, na região mais inferior. A região digital vai ficar na região inferior com o objetivo de evitar o quê? De evitar esse tipo de incômodo, né? Tanto na paciente ginecológica quanto na paciente obstétrica. Na paciente obstétrica, principalmente, porque o colo vai estar para baixo. Então, se você quer sentir o colo, não mire para cima, porque você não vai achar. Beleza? A lógica é essa. Mesma coisa para a colocação do espéculo vaginal. Certo? Deu para entender? Então, parte inferior ou posterior, dependendo aí da posição da paciente. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Espero que tenha entendido. Então, vamos lá. Olha que legal. A gente estudou o trajeto mole, né? A gente dividiu as partes, falou algumas curiosidades, falou uma aplicação prática importante. Agora a gente vai falar do trajeto duro. Então vamos lá. Comigo, o que é o trajeto duro da bacia? Então você tem que lembrar justamente daquela aula deliciosa de quadril, pô. Então quando você estava estudando pelve lá no nosso queridíssimo segundo período, você lembra muito bem da parte quando ele falou do osso ilíaco, né? O osso que tem mais acidentes ósseos do corpo depois do crânio, né? Você lembra muito bem disso. Você lembra de todos os acidentes, que eu sei que você lembra de todos os acidentes. Mas apesar disso, apesar de não lembrar, que eu sei que você não lembra, a única coisa que você lembra é justamente do nome dos ossos, né? Você lembra do nome dos ossos, né? Lembra? Pelo menos lembra. A gente tem o ilíaco, a gente tem o mais superiormente quem? O pubis, pub, e embaixo o isquio, concorda? Tudo junto numa parada só. E eles se juntam e se fixam anteriormente numa região que a gente chama de sínfise púbica e posteriormente numa região que a gente chama de sacro, né? Lembra? Parte final lá da coluna, 5 vértebras sacrais, bonitinha, né? Lembra dessa brincadeira. E aí, com essa imagem na cabeça, você começa a imaginar, tem que passar por aí, né? Exatamente, é o trajeto duro, que dá justamente o apoio para o trajeto mole. E aí, obviamente, a gente tem os dois ossos, então, esse que ele considera um osso só, né? O sacroilíaco e o cóccix. E depois, os ilíacos, o sacro-cóccix, faltou o isquio aqui, né? A gente esqueceu do isquio, o isquio é importante. E aí a gente tem as articulações importantes. Então, anteriormente a sínfise púbica, posteriormente duas sacroilíacas, né? A gente lembra muito bem disso. E qual a outra que ele está falando, outra articulação importante? E a sacrococcígea, né? Que é lá no final, que é o do sacro com cóccix, né? Então, lembrando que tem o cóccixzinho
no final, né, da coluna vertebral, você tem que lembrar desse cóccix porque ele vai ser importante futuramente. Então, eu esqueci desse osso, né? Então, sacro, cóccix embaixo e os dois ossos gigantescos lá, bonitinhos, que vão ser justamente os ilíacos, o isquio e o pub, né? Deu para lembrar isso aí. Então, anteriormente, de pub com pub, a sínfise púbica. Posteriormente, o sacro, né? Deixa eu mostrar aqui. Posteriormente, o sacro se juntando com o ilho nas sacroilíacas. E posteriormente aqui o sacro se juntando com o cóccix na sacrococcígea. Beleza? Bem facinho, né? E aí, e aí a gente tem um promontório, né? O que é o promontório? O promontório é justamente o vértice da articulação de L5 com o nosso queridíssimo sacro. Então você lembra muito bem dessa estrutura. Então aqui a gente tem o L5 e o promontório é justamente essa região aqui, ó, mais anterior. Beleza? Mais anterior. Dentro do forame sacral, né? Lembra dos forames sacrais? Né? O grande forame sacral, que no canal medular. Então, basicamente, a lógica é essa, né? Do canal vertebral. Então, basicamente, a lógica é essa. Não sei se a minha anatomia está tão boa assim, não. Mas, enfim, o promontório está aí, né? Lembra do promontório. Essa é a cabecinha, o vértice do cóccix. E aí, você lembra também lá da nossa anatomia que a gente tem a divisão em duas pelvis. Uma pelve verdadeira e uma pelve falsa. A pelve falsa é aquela que está acima desses ossos tudinho, né? Que a gente disse que é a pelve. Então, acima desse osso tudinho, ou seja, daqui para cima, a gente diz que tem uma pelve. É uma pelve grande, grande pelve é falsa. Eu tenho um problema de passar um bebê aí? Não, né? Meu bebê já vai estar aí no útero. O que é que eu tenho que passar? Eu tenho que passar por esses ossinhos aqui, meu irmão. Onde está a nossa queridíssima pelve períneo posicionada. Então, meu trajeto módulo está aí, perdido, sozinho, sem ninguém. E aí, sozinho, sem ninguém, nada. Apoiado fortemente por esses ossos que tem tamanhos específicos que a gente vai compreender esses tamanhos, beleza? Então, a gente tem a pequena pelve e a grande pelve. Show de bola. A gente entendeu essa parte. E aí, o que é que separa esse nossa queridíssima grande pelve da pequena pelve? É justamente o anel do estreito superior. Então, tem uma região chamada de estreito superior. O que é o estreito superior? Vamos comigo. O estreito superior ele é formado justamente por isso aqui, ó, isso que eu acabei de apagar. E ele vai ser comandado pelo quê? Pelo promontório, certo? Aqui ele vai ter uma região chamada de linha inominada, que nada mais é do que essas regiões aqui, que engloba o pub e o nosso queridíssimo ilíaco, a sínfise púbica anteriormente, linha inominada, certo? E aqui fecha também com um pouquinho da asa, né? A chamada asa do sacro, que é justamente essa parte aqui, beleza? Então, sínfise púbica, linha inominada, promontória, asa do sacro. Então, basicamente, é a parte de cima do anel que é formada por todas essas regiões ósseas, beleza? A parte de cima. E aí, para cima é a grande pelve, daí para baixo é a pequena pelve. E é a pequena pelve que nos preocupa, é a pelve verdadeira, beleza? É isso que a gente vai estudar em grande parte do trajeto duro. O resto não importa tanto, certo? É a bacia obstétrica, né? É o que é relevante para a gente. Então, a gente entendeu o que é o trajeto duro. Então, basicamente, a pelve pequena ela é relevante, passa durante o mecanismo do parto e os diâmetros devem ser compatíveis com a biometria fetal. Basicamente é isso. Show de bola. E aí, meu senhor, a gente vai dividir essa região da pequena pelve em 3 grandes estreitos, né? O estreito, no caso, pequenos estreitos, né? Vai ser justamente o estreito superior, o estreito médio e adivinha, o estreito inferior, beleza? Esse estreito superior, ele vai ser justamente relacionado, todos basicamente são relacionados com a sínfise púbica, porque ela é a única referência anterior, concorda? Então, basicamente a sínfise púbica. Depois a gente vai ficar traçando um monte de traço aqui para lá e vai dividir tudo nessas regiões. E esses traços eles não são colocados aleatoriamente. Eles são as regiões que estão mais o quê? Mais estreitas. Ou seja, a pergunta que não quer calar, será que dá para passar por aí? E você entende que tem um orifício de entrada, um orifício de saída e um orifício no meio. E basicamente é isso, beleza? A gente tem que entender essa paradinha aí e por que a gente estuda esse negócio, né? Apesar da professora ter dito que esses assuntos não são tão relevantes atualmente. Então, basicamente, vamos lá, né? Vamos delimitar os estreitos. Então, a gente já delimitou o estreito superior, lembra? Então, anteriormente, a parte superior da sínfise púbica, a linha inominada, ou linha terminal, a saliência do promontório e aí também a asa do sacro, né? São essas 3 regiões que a gente falou aqui, beleza? E aí tem 3 diâmetros relacionados a ele, né? Lembrando que um diâmetro contém algumas linhas, certo? Então vamos comigo. A gente pode dividir esse diâmetro. Então a gente tem uma bola, né? Então vamos lá. Tem uma bola, né? Então vamos pensar em todas as direções possíveis. Eu posso fazer um diâmetro assim? Posso, né?
E esse diâmetro ele vai de onde? Então, se eu tenho uma bolinha aqui, o que é que está aqui anteriormente? A síntese pública. E posteriormente, o que é que vai estar aqui? O promontório, concorda? Então, essa linha que vai do promontório até a síntese pública, né, é o que a gente chama de diâmetro anteroposterior. A gente vai traçar 3 linhas nesse diâmetro anteroposterior, certo? E depois eu vou dizer qual é ela, que é a chamada conjugata vera obstétrica. Não sei para que esse nome, mas enfim. A gente tem um diâmetro anteroposterior, beleza? Então deu para entender, né? Tem uma bolinha e tem um diâmetro anterosuperior. Depois eu vou ter justamente aqui, eu posso traçar um traço aqui, não posso? E esse diâmetro vai ser o quê? Se esse é anteroposterior, esse outro vai ser o quê? Transverso, concorda? Ou lateral, mas aí ele é transverso só. E ele é transverso. E ele vai de onde até onde? Vamos tentar entender. Esse diâmetro ele vai de onde até onde? Então, como eu tenho justamente 2 regiões aqui presentes, eu vou traçar essa linha numa região que seja justamente a menor região possível, certo? E esse vai ser localizado aí basicamente em qual ambiente? Vai ser localizado justamente nesse ambiente que está a 4 centímetros geralmente do promontório. Então esse é um pouquinho mais aleatório. E depois a gente tem o diâmetro oblíquo, que nada mais é do que esse diâmetro que vai da articulação sacroiliaca, então pensa aqui que está o sacro se juntando com o ilho, até uma região chamada de eminência pectínea. Aí você tiltou comigo porque já veio muito assunto, mas esse assunto é para tiltar mesmo, certo? Então, então basicamente a gente vai ter justamente essas linhas, né? Só corrigindo em relação ao diâmetro transverso, não é aleatório. Vai ser justamente das linhas, da linha nominada ao terminal, de um lado para outro, beleza? Então basicamente é isso. Então vamos ver aqui na imagenzinha para ver se a gente... Ó aqui a linha nominada, ó a linha nominada aqui, bem bonitinha. Observe a linha nominada. Tá conseguindo observar? Beleza. Mas enfim, essa imagem que eu desenhei aqui tá aqui, bem bonitinho. Então olha aqui, ó. O diâmetro anteposterior do promontório até a sífise púbica, coisa linda. Aqui a gente tem a região chamada de eminência pectínea, então da articulação sacroiliaca até o outro lado a gente vai ter a eminência pectínea. Então observe, essa aqui tem aproximadamente 13 centímetros, essa aqui tem aproximadamente 12, né? 12,5, sei lá. E aqui, bem bonitinha, com 13 centímetros, basicamente a gente vai ter o que? A gente vai ter a transversa. E a transversa está onde? Da chamada, do final a maior distância, na verdade, das eminências das linhas iluminadas, né? Então eu pego essa maior distância das linhas iluminadas, né? Note aqui que aqui já vai diminuindo, então está diminuindo, aumentando, distância máxima, depois vai diminuindo de novo, né? Então basicamente é o diâmetro máximo que tem aqui. E ele vai ter geralmente 13 centímetros, e a lógica dele é que geralmente ele está posicionado a 4 centímetros, né? Da nossa queridíssimo promontório. Então basicamente é isso. Deu para entender os 3 diâmetros? Show. Então esses são 3 diâmetros, certo? Sempre vai ter um transverso e um anteroposterior, em todos os trechos. Tem um transverso e um anteroposterior, um transverso e um anteroposterior. Só nesse aqui tem um oblíquo, beleza? Show de bola? Deu para entender. Então vamos ver se a gente falou tudo mesmo, né? Então basicamente o anteroposterior é a menor distância entre o promontório e a sífise púbica. Na verdade eu vou mostrar para você que não é a menor distância, né? Isso aqui foi meio emocionado aqui, porque existem 3 distâncias e todas elas estão no diâmetro anteroposterior. O oblíquo é da eminência ilopectina, então lembra? Até a articulação sacroiliaca. Geralmente 12,5 centímetros. Não precisa saber os centímetros não, mas se quiser decorar, decore aí. Pode cair em prova de residência lá. E por fim, aqui o transverso, né, que é a maior distância entre as linhas iluminadas, né? Como a gente falou, vai de um lado do outro, a pelve geralmente tem 4 centímetros do promontório, beleza? Então basicamente é isso aí. Deu para entender? Deu para entender. Caramba. E aqui o diâmetro anteroposterior. Show de bola! Vamos entender esse diâmetro anteroposterior. Olha que interessante, meu querido. Então, se eu tenho essa linha aqui que vai... Olha que cena linda, né? Olha que imagem linda. Aqui a gente está o promontório, aqui a gente tem a sífise púbica. Então, esse é o diâmetro anteroposterior, concorda? Mas, meu amigo, eu posso traçar esse diâmetro na parte de cima da sífise púbica, na parte do meio e na parte de cá. E ele disse que era a menor distância, né, entre a sífise púbica e a nossa queridíssima promontório. Mas isso é o que a gente vai chamar de conjugata vera obstétrica, certo? E aí vamos com calma. Então é isso. O diâmetro posterior ele inclui 3 linhas. Uma linha que vai do promontório até a parte de cima da sífise púbica, que é a vera anatômica, certo? Então, anatomicamente, é a porta de entrada, né? Seria justamente a conjugatis entris, né? Se eu tivesse que imitar a conjugata exitus, né? Então, a de saída é a conjugada exitus, que a gente vai falar já já.
Então, basicamente, essa é a de entrada, é a vera anatômica. Só que na prática, a que vale para o objetivo é a vera obstétrica, porque é a menor distância entre o promontório e a síntese pública, ou seja, a parte do meio da síntese pública, né? Então, é a menor distância, geralmente com 10,5 centímetros. E para finalizar, uma que tem uns 12 centímetros é a conjugata do diagonal, né? O diagonalis. A conjugata diagonalis é a terceira, que vai justamente do promontório até a face inferior da síntese pública. E por que ela é importante? Porque ela tem importância clínica, a gente vai falar dela agora. Olha que interessante, né? Essa cena aqui. Ó. Se eu quiser fazer o exame justamente da chamada conjugata vera obstétrica, que é aquela conjugata em que realmente é a menor distância entre a síntese pública e o promontório, eu posso utilizar meu dedo, né? Então eu vou fazer uma palpação bidigital do promontório, enquanto eu meço a distância para a região que ficou o quê? Do nossa queridíssima síntese pública. Então, a síntese pública está aqui, né? Em tese está aqui, né? A síntese pública aqui, ó. Está aqui mais ou menos, né? Está na linha da síntese pública. E aqui a gente tem um promontório. Então vamos imaginar que eu palpei o promontório. Eu vou pegar essa distância, meu senhor, e vou fazer o quê? A medição dela. Se for maior do que, se for justamente maior do que aqueles 10,5 centímetros que a gente falou, que é a distância mínima, geralmente está ótimo, está excelente, beleza? 10 centímetros, então a lógica é essa. Mas o que é que eu vou utilizar como lógica? Eu vou subtrair 1,5 centímetros da nossa queridíssima conjugata diagonalis, né? Que é a que eu estou medindo aqui. Então lembre, agora eu baguncei um pouquinho, desculpa. Então, conjugata diagonalis é do promontório até a parte inferior da síntese pública. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando meu dedo aqui, ó. Colocando meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Meu dedo está sendo colocado aqui, ó. Aqui, ó. Do promontório, da síntese pública até o promontório, né? Bidigital. E aí eu meço a distância. Só que eu só estou sabendo o quê? Eu estou sabendo só a diagonal. Eu não estou sabendo a obstétrica. A obstétrica, na verdade, é 1,5 centímetros a menos do que a diagonal. Beleza? A lógica é essa. Então, basicamente, durante o exame do toque vaginal, eu posso justamente ter uma noção do tamanho da minha conjugata vera obstétrica através da duodenálise, beleza? Ah, mas eu não consegui palpar o promontório. Excelente, o bebê vai passar. Porque se eu não conseguir palpar, quer dizer que é grande, a bacia é boa, beleza? Então é isso que a gente vai ter como lógica. Mas é só subtrair 1,5 centímetros lá da nossa queridíssima conjugata, certo? Show de bola. Agora vamos para o estreito médio, né? Então a gente entendeu o primeiro estreito, agora vamos para o segundo. Qual é a referência do segundo? Então, a referência do segundo era basicamente o quê? Vamos lá. Era justamente essas estruturas aqui de cima. Agora a gente vai pegar essa estrutura daqui, ó. Que é a espinha isquiática. Então o isquio tem uma espinha, né? De onde saem uns músculos, né? Que vão aqui para o nosso queridíssimo sacro. Beleza? Na verdade é para o cóccix, que é o isquiococcígeo. Olha que interessante, né? Ligamento isquiococcígeo. E aqui a gente tem justamente o nosso queridíssimo quê? Nosso queridíssimo estreito médio, né? Esse é o diâmetro transverso do estreito médio. E esse aqui, da síntese pública até essa região aqui, é o estreito, que a gente chama de estreito o quê? De estreito anteroposterior, certo? Então, qual é a lógica? Qual vai ser a referência? Então, basicamente, a referência da nossa queridíssimo estreito médio vai ser o nosso queridíssimo, a borda inferior do nosso queridíssimo osso púbico, né? A borda inferior do osso púbico, beleza? E também a borda inferior do osso púbico e também as espinhas isquiáticas. E aí a gente vai ter traçado o diâmetro posterior. Olha que interessante, né? Então, basicamente, esse aqui é o que a gente está falando, que é o chamado estreito médio, beleza? Esse é o estreito médio, né? E aqui traçado do estreito médio o chamado diâmetro anteroposterior, beleza? O diâmetro anteroposterior do estreito médio. Então, basicamente, repetindo, quais são os pontos de referência do estreito médio? É a borda inferior do pubis somada a nosso queridíssimo nível das espinhas isquiáticas, né? Então, basicamente é isso. A gente vai ter dois diâmetros relacionados a ele. Um diâmetro transverso e um diâmetro anteroposterior, beleza? Como a gente falou. O diâmetro anteroposterior do estreito médio, ele vai ser marcado pelo quê? Pela linha que liga a parte inferior da síntese pública, ou do pubis, até o nosso queridíssimo quê? O nosso queridíssimo nível das espinhas isquiáticas, beleza? Então, preste atenção no seguinte. As espinhas isquiáticas, elas não marcam justamente um do outro. Não é daqui até aqui,
beleza? Isso aqui não é um diâmetro. O diâmetro anteroposterior, ele vai ser da sínfise púbica, da parte inferior da sínfise púbica, até o nível das espinhas isquiáticas, beleza? Então imagine que a espinha isquiática está aqui, com a espinha isquiática do outro lado. Deixa eu pegar outra imagem para deixar mais claro. Então, eu vou pegar aqui com a espinha isquiática do outro lado e vou traçar o plano, né? E aí eu vou pegar esse plano e vou tocar aqui no nível do sacro. Daí eu traço um diâmetro anteroposterior relacionado desse nível. Então imagine aqui, tem que ter imaginação. Então imagina, eu tenho um plano, né? Esse plano aqui estabelecido para as espinhas isquiáticas, e esse plano em algum momento toca no sacro, né? Aí eu traço justamente essa região aqui nesse nível e eu tenho o diâmetro anteroposterior dele, beleza? Essa é a referência. E depois eu tenho o diâmetro mais importante de todos, que é o diâmetro transverso, que vai de uma espinha isquiática até outra, que é o menor diâmetro da pelve, certo? O menor diâmetro da pequena bacia. Então tem o de entrada, que é o menor diâmetro entre a sínfise púbica e o promontório, a vera conjugate, e aqui o diâmetro biespinha isquiática, beleza? Biespinhoso também chamado. E aqui, essa espinha isquiática, ela vai se caracterizar por ser o plano zero dos planos de Deli, beleza? O plano de Deli nada mais é do que uma referência que é criada a partir justamente desse plano, beleza? Então, é daqui que, inclusive, sai o nervo pudendo, que eu vou fazer justamente uma anestesia, né? Faço um bloqueio do nervo pudendo para fazer, por exemplo, a episiotomia, que é essa prática aí que provoca uma mutilação na mulher e que está sendo justamente retirada muito da rotina, né? Muitos casos aí de violência obstétrica relacionada a ele. Então, muito importante a gente estudar esse assunto aí para conduzir melhor a paciente quando a gente estiver formado, beleza? Então, o plano zero de Deli, ele nada mais é do que o ponto de referência para medir justamente a altura do polo cefálico quando estiver justamente descendo aí na apresentação cefálica, né? Depois a gente vai falar de apresentações e polos, beleza? Então esse é o estreito médio. A importância do estreito médio é justamente o diâmetro transverso do estreito médio, que é o diâmetro da biespinha isquiática, beleza? Então esse é o estreito médio. Então imagina aqui, de uma espinha isquiática até outra. Então imagina aqui que tem outra espinha isquiática bonitinha, né? Fazendo justamente o diâmetro transverso, beleza? E aqui o plano de Deli, olha que legal a cabecinha dele. Então, de uma espinha isquiática para outra, eu tenho um plano zero. Aí se eu colocar 1 centímetro para cima, eu tenho um plano 1. Se eu colocar outro, é o plano 2. E ele vai ser também o terceiro plano, de Rod, né? Que depois a gente vai falar quais são esses planos. O terceiro plano de Rod. Na verdade, daqui a 2 assuntos eu já vou falar disso. Antes eu vou falar do estreito, do estreito inferior, certo? Aí o estreito inferior tem uma polêmica, né? Que eu vou falar de 3 conjuntos de limites do estreito inferior, beleza? Então vamos com lá. O ponto de referência do estreito inferior, segundo a aula da professora, são as partes moles. E a gente vai ter músculos que definem ele. Um músculo é o isquio coccígeo, né, que liga justamente o isquio ao cóccix. E também o nosso queridíssimo sacro ciático, que liga o osso sacro a espinhas isquiáticas, beleza? Isquio coccígeo e os sacros ciáticos. Nunca ouvi falar de sacro ciático, beleza? Nunca ouvi falar de sacro ciático. Nunca. Never. Jamais. Beleza? Não achei em canto nenhum. Mas deve existir. Ou não sei. Enfim. Aí eu fui ver a continuação da aula da professora, né, que ela mostra um resuminho no final para ver os estreitos. Então a gente tem lá o estreito superior, delimitado, como a gente sabe, pelo púbio, pela linha nominada ou linha terminal, promontório e asa do sacro, né? A gente aprendeu isso aí. Coisa linda. O estreito médio é o plano entre as espinhas isquiáticas, né? Pega a espinha isquiática e traça um plano dele, é o estreito médio. E o estreito inferior, olha que engraçado. O ligamento isquiococcígeo, posteriormente, o músculo e os músculos sacroilíaco, na verdade. Não é o ligamento, é o músculo sacroilíaco, beleza? Na verdade, nunca foi ligamento, né? Sempre foi o músculo, né? Nunca foi sorte, sempre foi o tirica. Então, importante sempre destacar aí essas características. Então, o nosso querido médicus, que foi de onde a professora tirou boa parte desses conhecimentos aqui que ela nos trouxe, ele na verdade era o quê? Ele escreveu errado lá. Então é do sacroilíaco, músculo sacroilíaco, não sacro ciático, e do isquio coccígeo. Então, sacroilíaco, né? Entre o sacro e o ilho, e entre o isquio e o cóccix. Beleza? E o cóccix. Entre o isquio e o cóccix.
Então, são esses dois músculos, sacroilíaco e isquiococcígeo. Sacroilíaco e isquiococcígeo, que são justamente a referência músculo aponeurótica. Só que aí vem a aula da USP que eu olhei e ela usa referências até mais interessantes, né? Quais são as referências que ela usa? Ela vai utilizar a tuberosidade isquiática, vai utilizar o ramo isquiopúbico, vai utilizar como referência também aí a borda inferior da sínfise púbica, obviamente, né? E também vai utilizar como referência... Qual era o outro, meu Deus? E tem outro lá. Deixa eu ver se eu lembro. A tuberosidade e a extremidade do cóccix, né? Extremidade do cóccix muito importante. Então, basicamente, é tudo isso que tem relação com a bacia, né? Porque quando você for ver os nossos queridíssimos diâmetros, eles têm os mesmos pontos de referência dessa da aula da USP. Então, eu prefiro acreditar nesse aqui mais. Mas você pode acreditar no Medicurso também, utilizar como referências aí os músculos isquio, coccígeo e sacroilíacos, beleza? Lembrando que a borda inferior do osso púbico também vai ser a grande referência anterior. Lateralmente o sacroilíaco e posteriormente o isquiococcígeo. Eu prefiro acreditar no nosso queridíssimo, na referência anterior, sendo justamente a borda inferior do osso púbico. Inferiormente a gente vai ter a tuberosidade isquiática e também o ramo isquiopúbico, o isquiopúbico, e depois, para finalizar, a extremidade do cóccix, marcando justamente essas referências. Então, basicamente, a gente vai ter novamente o que? A nosso queridíssimo diâmetro antero-posterior e o diâmetro que? Transverso, né? Que agora não é bi-espinhoso, né? Ou bi-isquiático. Agora ele é intertuberoso, beleza? Não é bi-espinha isquiática. Agora ele é bituberoso, intertuberoso. Então, basicamente, qual vai ser esse diâmetro anteroposterior? Adivinha, tem que pegar a referência mais anterior possível. A anterior sempre é a borda inferior da sínfise púbica. E, posteriormente, o que é que vai ser mais inferior ainda? Justamente a extremidade do cóccix. É a conjugata exitus. Beleza? Olha que nome bonito, né? Conjugata exitus. Por que conjugata exitus? Porque é a parte de saída do bebê, né? O polo de saída do bebê. Então, o que é que tem mais embaixo do corpo, assim, antes das pernas? É o cóccix. E anteriormente a gente vai ter o que? A nossa queridíssima sínfise púbica, inferiormente à sínfise púbica, né? É a região aí que naturalmente ela é muito pequena, mas obviamente ela sofre uma distensão quando está justamente durante o processo de expulsão, né? Durante o período expulsivo. Então a gente tem uma retropulsão do cóccix aí quando ocorre o diâmetro anteroposterior, beleza? E depois a gente tem justamente o diâmetro intertuberoso, né? Que é entre as tuberosidades isquiáticas, beleza? E ele mede geralmente 11 centímetros, né? Então 11 e 11. E aí ele tem essas características, beleza? Então ele é o plano de saída. Então o plano de entrada vai ser de onde? Do promontório até a sínfise púbica, que a gente vai chamar de quê? Esse de entrada aqui é justamente a vera anatômica, né? E se a gente fosse pegar a menor distância, seria justamente essa daqui, beleza? E depois a gente tem justamente o plano de saída, que é justamente a conjugada exitus, que é justamente aí da sínfise púbica até a nossa queridíssima extremidade do nosso queridíssimo cóccix. Falo muito queridíssimo, né? Enfim, vocês são todos queridíssimos que me assistem. Muito obrigado pelos milhões de views. Beleza? Então esses são os estreitos, né? Juntando nessa lógica, a gente tem que falar dos tipos de bacias. Então as bacias elas podem ser ginecoide, quando ela tem uma característica bem cara de ginecoide mesmo, é uma cara feminina, né? Então ele tem um formato aí posterior, uma região posterior bastante espaçosa, uma proporcionalidade, é um formato bastante arredondado, na verdade, 50% das bacias, né? Então ela é uma bolinha bem circular, né? Tem um tamanho, um diâmetro, um estreito superior com um diâmetro antero-posterior bem presente, um diâmetro transverso bem alargado, uma região posterior bem espaçosa, é a bacia que eu quero para fazer o processo de parto. Mas eu posso ter o androide, na verdade, né? Que é a característica do homem, né? E aí ele vai ter uma característica mais o quê? Mais triangular. Então o que é que vai mudar aqui de diferente, né? Como ele tem uma característica mais triangular, presente em 20% das mulheres, o que vai acontecer em grande parte aqui é que a região posterior vai ser o quê? Um pouquinho mais estreita, né? Então a gente vai ter uma região posterior não, região anterior mais estreita e uma região posterior mais alargada, né? Então aqui o nosso queridíssimo diâmetro transverso vai ser maior do que aqui. No entanto, justamente a região mais anterior ela é um pouco menor, beleza?
Exatamente, o diâmetro transverso ele está mais posterior, então aqui ele está mais anteriorizado o diâmetro transverso, essa é a grande diferença. Depois a gente tem justamente o nosso queridíssimo antropóide, né? Antropóide, que você vai lembrar de antropológico, então é muito característico do gorila, né? Então a característica é essa, a gente tem um diâmetro anteroposterior bastante bem desenvolvido, enquanto o diâmetro transverso ele é pequeno. E por fim a gente tem o antropóide e o outro é o platidipoide, como é que é? Platipeloide, que é justamente diferente, né? Ele é o contrário, ele é elíptico, só que é elíptico nesse sentido, né? Então o diâmetro anteroposterior ele é curto e o diâmetro transverso ele é aumentado, né? Esse aqui é 50%, esse aqui é 20%, esse aqui é, aí falta 15, né? Não, 20%, aí falta 30%. Então, se eu não me engano, esse aqui é 25%, o platípode, e esse aqui é 5%. Não, o antropóide, ele é 25% e o platipeloide, ele é 5%. Os demais são assimétricos, né? Que aí são mais raros, beleza? A porção posterior, ela é bastante espaçosa. Importante essa região posterior ser espaçosa. Então, tem um espaço bom anteroposterior e um espaço bom lateral, né? Então, esse máximo diâmetro do transverso ele é posterior e ele é bem alargado, beleza? Então, uma forma arredondada, é a bacia feminina mais comum. Então, a lógica é essa, né? Platipeloide 5%, basicamente um é elíptico e o outro é triangular. Então, bolinha, triângulo, elipse de lado e elipse de cima, né? A lógica é essa. Show de bola, show de bola. E aí a gente tem justamente os planos de bacia, a gente falou dos planos de Deli, né? Os planos de Deli, a gente vai justamente do bispin esquiática. A gente vai justamente traçar essa referência zero e eu vou botar 1 centímetro para cima, vai ser o quê? Vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e para baixo vai ser mais 1, mais 2, mais 3. Ou seja, quanto mais positivo, mais para baixo, quanto mais negativo, mais para cima. Beleza? A lógica é essa. Então aqui, ó, 1 centímetro para cima, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é no toque vaginal, então extremamente subjetivo. Mas a gente tem como referência a bispin esquiática para ver justamente o nível de aproximação, de apresentação desse bebê. E por fim, os planos de Roge. Os planos de Roge são 4, certo? E aí eu vou dar uma estratégia muito boa para você conseguir lembrar dele, né? Então, o primeiro plano, a gente já viu, é a vera anatômica, né? Então, o primeiro é a primeira coisa que tem que passar, que é a vera anatômica. Então, adivinha de onde vem? Vai lá do promontório até a parte de cima da sínfise púbica. O segundo é tudo segundo. Olha que interessante. Então, qual é o segundo lugar da sínfise púbica? Aqui, a parte de baixo, beleza? Então, vai da parte de baixo até a metade ou a segunda vértebra sacral, beleza? Então, esse é o segundo plano. O terceiro a gente já conhece, né? O terceiro a gente já conhece. Vai ser justamente os planos da bispin esquiática. Então, a gente tem... Vamos botar aqui, obviamente, se tivesse assim... Na verdade, como eu estou vendo nessa visão, né, lateralmente a sínfise púbica, então ela vai estar aqui, né? Mas esse é o plano da nossa queridíssima espinha esquiática. Então, o terceiro plano é justamente o plano zero de Deli, ou o terceiro plano de Roge, ou o plano da bispin esquiática, também conhecido como plano transverso do estreito médio. E, por fim, o quarto vai ser aí da extremidade do cóccix. Então, o ponto da extremidade do cóccix. Então, são os planos de Rod, né? Quase o bebê totalmente apresentado, né? Quase com a cabeça toda de fora. Então, esses são os planos aqui que a gente está apresentando, né? Então, a vera anatômica, da parte de baixo da nossa queridíssima sínfise púbica até a segunda vértebra. Então, o segundo está na parte de baixo, que é a segunda parte, e a segunda vértebra. O terceiro é a nossa queridíssima bispin esquiática, e o quarto é a ponta do cóccix, bem lembrado aí, bem fácil de lembrar isso aí. Beleza? Então, por fim, a pelvimetria interna, né? A pelvimetria interna não é uma parte tão importante, por isso eu vou passar bem rápido. Mas, basicamente, eu preciso saber como é que eu avalio cada estreito, né? Então, o estreito superior, como a gente avalia, é através daquele toque vaginal, né? Justamente passando pela metade aí, diminuindo os 10 centímetros, beleza? Diminuindo 1,5 centímetros da conjugata diagonalis para saber como é o tamanho da conjugata obstétrica, beleza? Se eu não atingir o promontório, coisa linda, certo? Então, esse é o toque vaginal, beleza? Sempre lembrar que tiver acima de 10 centímetros, tá bom? Ok? Então, o estreito médio, como é que eu vou avaliar? O estreito médio é da bispin esquiática, então tem que fazer o toque vaginal, né? O toque vaginal, eu vou fazer esse toque para medir as duas espinhas, beleza? E ver se elas estão muito proeminentes.
Se as paredes dos nossos queridíssimos pelvis estão muito colocadas para medianamente, né? Se elas estão muito estreitas, porque aí justamente você vai falar contra o parto vaginal. E também se a distância entre elas é maior do que os 10 centímetros, né? Então, caso seja menor, a gente contraindica aí se o plano usuário dele for menor do que 10 centímetros, aí o parto vaginal vai ser cada vez mais contraindicado. Então, a gente vai fazer justamente essa medida através justamente de colocar 2 dedos voltados para cima e fazer justamente a medida da nossa queridíssima bispinha esquiática, né? Olha aqui que bonitinho o exame, beleza? Deu para entender? Então, essa é a lógica de fazer a medida. E, por fim, o estreito inferior. Como é que eu avalio o estreito inferior? Eu vou justamente utilizar as 2 tuberosidades esquiáticas para fazer essa medida. Então, coloco um soquinho e posiciono para ver justamente se tem um tamanho grande o suficiente, né? É normal acima de 8 centímetros, beleza? Outro exame que eu vou fazer justamente é o exame do ângulo subpúbico, né? Então, lembrando que tem esses ramos, né? Os ramos isquiopúbicos. E eu vou justamente colocar o dedo aqui lateralmente para ver se justamente isso aqui está maior ou menor do que 90 graus. Então, se tivesse acima de 90 graus, eu estou a favor. Então, relembrando quais são as medidas que a gente tem que fazer. Então, pelvimetria interna em cima, acima de 10 centímetros está bom, né? Fazendo a medida do estreito superior, da conjugada diagonais. Para fazer o estreito médio, eu tenho que fazer a medida dos 2 lados. Então, se tiver acima de 10 centímetros, também está bom para passar o bebê. Beleza? E no estreito inferior, eu vou fazer aqueles com 8 centímetros. Sim, veja também se as paredes pélvicas estão convergentes e se as espinhas esquiáticas estão proeminentes, certo? E no estreito inferior, eu vou fazer justamente o soquinho. Se tiver maior do que 8 centímetros, está bom. E entre as tuberosidades e também fazer a medida do ângulo subpúbico para ver se está do tamanho suficiente, certo? Então, basicamente, essas são as avaliações dos estreitos, né? Qualquer coisa diferente, você vai precisar de um exame de imagem. A avaliação direto do estreito médio ela não é possível, assim como do estreito superior, beleza? Então, eu vou utilizar apenas esses parâmetros como referência. Show de bola, vai começar uma obra aqui. Graças a Deus foi quando eu terminei o vídeo e depois seguimos com estática fetal.